Na seção de trabalhos relacionados, pessoal, tem três principais coisas que eles vão precisar mostrar pra gente. Primeiro, quais trabalhos que existem na literatura? Afinal, eles são os únicos trabalhos que tentam resolver esse problema de detecção de intrusões em redes veiculares? Muito provavelmente não, né? Então eles vão ter que dizer quais são esses trabalhos, de que forma eles resolvem esse problema, né? Quais técnicas eles empregam, quais resultados eles alcançam, né? Falar um pouquinho desse trabalho, o que eles fazem, o que eles alcançaram. E o principal, pessoal, é para isso que serve uma sessão de trabalhos relacionados, deixar bem claro quais são as colunas existentes, ou seja, por que, que esses trabalhos não servem, por que, que eu preciso de um novo trabalho se já existem trabalhos na área. E aqui, pessoal, mais uma vez, tá aqui meu texto todo pintado, né, destacando algumas coisas importantes. Eu tinha feito uma nota, né, que eles não apresentam uma sessão de background, né, mas a própria descrição ali em cima, né, já dizia, né, que isso acontecia. Isso eu notei porque muitos trabalhos usam como seção 2 uma seção de background, que diz um pouquinho mais o que é rede automotiva, o que é o IDS, etc. Tá? Eles não fazem isso, né, na seção de background, mas eles têm uma seção de Related Works, né, que geralmente seria uma seção 3. Eu, pelo menos, eu uso como seção 3, né, o Related Works, mas eles já trazem direto logo depois da introdução os trabalhos relacionados, onde eles vão justificar, então, um pouquinho melhor. Lembra que no Abstract tinha uma frase falando sobre a justificativa? Que é, por que ninguém resolveu esse problema ainda? Lembra que na introdução tinha um parágrafo falando disso? Agora a gente vai ter uma seção falando disso. Então a coisa vai expandindo, tá? Se você tem um abstract, você expande aquela frase para um parágrafo que vira a introdução. Né? Aquele parágrafo da introdução que fala da justificativa, você expande para uma seção e aí você tem os trabalhos relacionados. Então, como o próprio nome diz, para justificar eu vou precisar de trabalhos relacionados. O que é um trabalho relacionado? São outros trabalhos que tentam resolver o mesmo problema de maneira diferente. Ou pelo menos o problema mais genérico, tá? Por que eu falo problema mais genérico e mesmo problema? O problema geral, né, genérico, é a detecção de intrusões em redes veiculares, porque a gente já viu que elas são vulneráveis. Mas esse trabalho aqui está se dispondo a atacar, né, os low volumes attacks, que vocês já perceberam pela própria introdução, que eles estão argumentando que os trabalhos da literatura não resolvem esse problema de forma eficiente. Tá? Então o que eles precisam mostrar para a gente aqui? Trabalhos que fazem IDS em sistemas automotivos e por que eles não resolvem o problema, né? Quais são as diferenças, tá? Então, olha só, eles já começam assim aqui com uma sessão, né, dizendo que eles têm sistema de detecção de intrusões para automotivos. Tá? Então, ok, já tem trabalhos aí que tentam trabalhar esses problemas, tentam resolver esses problemas. Ele já aponta aqui os trabalhos 16, 17, por exemplo, né, que são alguns dos trabalhos que tentam resolver isso. Ele fala que DS ele desempenha um papel fundamental, eles são geralmente categorizados em duas categorias, né, como a gente já viu antes, que é o Signature Based e Anomaly Based. Percebe que é exatamente quem estudou a nossa aula, né? Eu não tinha lido esse trabalho ainda, pessoal, mas sem querer a aula passada ela mostrou perfeitamente o que vocês precisavam entender para acompanhar esse trabalho de forma um pouquinho mais, né, de forma mais fluida. Então ele fala o que é cada um dos dois, que eu não vou entrar em detalhes porque vocês já sabem nessas alturas, né? E depois ele fala que muitas abordagens tradicionais foram desenvolvidas previamente para tentar proteger as IVNs, né, a segurança dos IVNs, que é In-Vehicle Networks, as redes veiculares, redes intraveiculares, tá? E ele começa a citar trabalhos. O Song et al., né, propôs uma abordagem baseada em intervalos para detecção de ataques, onde eles, né, usavam justamente o intervalo entre mensagens, tá? E eu fui anotando também aqui, tá, pessoal? Se eu for ler aqui nas anotações, tá de forma até um pouco mais sumarizada, ó. Então esse trabalho 14, que é do Song, ele detectou, né, ele fez esse trabalho baseado em intervalos. Tem outro trabalho que é o 18, né, que ele cita mais abaixo ali, que ele usa o número de sequência, né, ID sequence, IDS, que enfatiza a transição entre a arbitração de IDs, né, porque cada ID, né, cada identificação, né, que é um dos atributos que tem dentro do frame, dentro da mensagem que é enviada na CAN, né, na rede veicular lá, cada um vai ter um ID diferente, tá? Então tem o IDS que se preocupa em detectar ataques especificamente baseado nesse ID. Tem outros IDS que são usados para monitorar dados gerados, né? Dados não, né? Gerados não, isso aqui tá escrito errado, é grafos, né? Minha anotação ficou errada. Então o IDS é baseado em gráfico não, né? Em grafo para monitorar o comportamento da rede. Né? Então esse aqui é o IDS, né? Que eles estão citando aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu já consigo ver certinho. Olha que legal. Essas citações que eu tenho aqui, pessoal, se eu clicar aqui, ó, ela leva diretamente para onde foi falado aquele trecho, tá? Então, por isso que é legal usar o Mendeley. Se eu clicar aqui, ó, um Graph-Based IDS, né, um IDS baseado em grafo, ele foi feito, então, usando grafos, né,
para monitorar, criar um grafo que demonstra, que modela o que é um ataque e o que não é um ataque, né? Quais são os comportamentos relacionados a ataques e os que não são, tá? Então, é essa terceira abordagem. Então, ele está dizendo que cada um desses IDS ele foi feito de uma maneira diferente, mas ele não está apontando as limitações, né? Nós vimos no slide anterior aí que nós temos que saber, então, quais são as lacunas, tá? Ele está mostrando o que ele resolve, né? Então, todos esses estão, ele já falou numa única frase, né? Todos esses estão propondo, né, resolvendo o problema da segurança em redes intraveiculares, e cada um deles faz uma coisa diferente, né? Cada um deles tem uma abordagem, uma metodologia diferente, né? Um usa o intervalo, né? Intervalo based approach, que o intervalo, quando a gente fala intervalo, é entre duas mensagens, né? Então ele olha se tem duas mensagens muito próximas uma da outra, se está demorando muito para chegar a próxima mensagem, é baseado no intervalo. Outro é baseado no ID dos intervalos, né, na sequência de IDs das mensagens, né, não dos intervalos. E o terceiro é baseado nessa técnica de grafos, tá? Cada um faz uma coisa diferente, né? E aí a gente está esperando para saber quais são as desvantagens, né? Então isso aqui ele deve apresentar um pouquinho mais embaixo. Tem um quarto ainda, né, que eu não tinha lido aqui, que ele usa entropia também, né, que é uma maneira, uma abordagem estatística para mostrar como que funciona. Então, o ganho ou perda de entropia, que é quando você ganha informação ou perde informação, né? Entropia tem a ver com o quão estável está as informações, né? Então, basicamente a entropia mostra assim se a coisa está bagunçada ou não está bagunçada, tá? Isso muitas vezes tem relação com ataques. Se nós temos uma entropia alta ou baixa, né? Podemos associar valores altos ou baixos com determinadas atividades, seja um ataque de negação de serviço que bagunçou um pouco o padrão, isso vai alterar a entropia, ou situações onde a rede está muito calma, que também poderia ter uma entropia também característica desse cenário, tá? Então, é mais uma maneira, tá? Cada um desses 4 trabalhos que ele citou, ele usa uma técnica diferente, beleza? E aí ele fala aqui, ó, ele fala em conjunto, né? Ele não falou um problema para cada um, mas ele está dizendo em geral, ó. Entretanto, né, however, esses métodos eles têm um problema comum, alguns problemas comuns, né? Limitada adaptação para ataques variados, né, e relativa baixa performance. É o que ele falou lá na introdução, o que ele faz, né? Ele está falando o tempo todo sobre adaptatividade. Meu trabalho, né, a gente tem técnicas que deixam ele mais adaptativo. Então ele está falando que esses trabalhos aqui eles têm uma capacidade mais limitada, né, para ter essa adaptatividade, tá? E também ele fala que, por outro lado, né, o que esses trabalhos não fazem, percebam que cada um tem uma técnica diferente, mas nenhum deles usa machine learning. Então ele está pondo aqui o machine learning, né? Por outro lado, o machine learning ele foi introduzido, né, com a capacidade de responder a esses desafios, tá? Então esse monte de trabalho que não tem adaptação para vários ataques, que eles têm performance fraca, eles não usavam machine learning. Agora ele está falando que machine learning vem para resolver isso. E ele tem uma seção 2 aqui, né, 2.2 na verdade, uma subseção, que fala exatamente sobre trabalhos que propõem machine learning. Pessoal, aqui eu nem pintei, porque o que ele está dizendo é um montão de trabalho que tenta resolver esse problema, ó, 21, 22, 23, 24, 25 até o 30, e cada um deles ele usa uma técnica diferente. Ó. Tem Decision Trees, Random Forest. Todas essas técnicas, elas são técnicas de machine learning, tá? Elas são algoritmos de classificação, algumas redes neurais aí no meio, né? Que tentam resolver de alguma forma, né, esse problema. Tem Deep Learning envolvido. Eles tentam resolver, ou seja, são algoritmos que detectam intrusões. Ele está falando de um monte de trabalho que tem IDS aí, né? E esses IDS eles estão sendo usados com Machine Learning. Ou seja, usar Machine Learning para detectar intrusões nesses cenários não é uma novidade, tá? Então, é o que está sendo falado aqui, tá? Ele não mostra o ponto negativo desses trabalhos aqui, tá? Ele não está dizendo, olha, esses trabalhos aí, esse trabalho que tem esse problema, que ele tem outro. Ele está falando de maneira um pouco mais geral, o que eles fazem, quais são as técnicas, né? Como que eles avaliam, né? Tá falando aqui quais são os datasets que são usados. E depois ele tem uma seção 2.3, que é o que tenta resolver esse problema, né? Então, eu já quando eu li, fiquei, putz, mas ele não fala dos problemas dos trabalhos, o que adianta ter os trabalhos relacionados, né? Depois ele tem uma literature comparison, tá? Então, o que ele está dizendo de forma mais generalizada também, inclusive cita o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, dizendo que, em geral, mais uma vez, eles não têm a generalização. Eles foram designed, né, foram projetados para redes e ambientes específicos, foram treinados em datasets que muitas vezes não tem generalização, ou ele não tem habilidade para detectar vários ataques, né? Não tem essa habilidade de generalização para vários ataques. Então, ele está dizendo que eles são IDS muito especialistas, tá? Por mais que usem machine learning, ele está dizendo que os dados que foram usados nesses trabalhos, para treinar esses trabalhos, eles são muito restritos, eles não deixam margem para a generalização para outros ataques, beleza? E também ele fala que muitos desses trabalhos, né, eles exigem um recurso computacional e um recurso de tempo muito grande para treinar seus modelos. Pessoal, quando a gente lê isso daqui, a gente já tá prevendo, opa, peraí, se ele está criticando
ele está batendo na tecla do custo computacional e do tempo, né? E também está dizendo que esses trabalhos não generalizam, é óbvio que ele está preparando o terreno para depois ele falar que ele faz isso. Então a gente está já, né, pelo menos a gente espera isso. Agora, se ele não faz isso, vai ter um prato cheio para o revisor criticar ele, né? Ele pode não entrar no periódico que ele está submetendo se ele não resolver isso. Já que ele está deixando assim tão explícito que isso são problemas, o esperado é que ele resolva esses problemas, né? Senão ele não deixaria isso assim nesse outdoor que ele está fazendo, né? Tem uma sessão só para dizer que isso é um problema. Então, é um problema? Perfeito. Então, se um de vocês quiser fazer pesquisa nessa área, já sabe que tem esses problemas. Agora vai ter a proposta dele, que é mais um trabalho relacionado para vocês, né? Supondo que vocês estivessem estudando nessa área. E aí, com isso, vocês vão ver, então, qual que é a diferença. O que eles fazem para resolver essas coisas que ele fala que é um problema, né? O que ele fala para garantir generalização, o que ele faz para garantir que é leve, né? Que ele usa poucos recursos, que ele é rápido, né? Se ele está dizendo que faz isso, vamos entender depois. Daqui a pouco ele faz isso, mas não faz da maneira ideal, e isso abre portas para vocês daqui a pouco fazerem um trabalho, né, em IDS, em redes veiculares, que é um pouquinho melhor que o deles, com uma ideia diferente que vocês podem ter, tá? Então, além disso, pessoal, eles têm uma tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha aqui é meio que a cereja do bolo de qualquer sessão de trabalho relacionado, porque ela tem que deixar claro, assim, se você bater o olho, você vai ter que ver uma linhazinha aqui que se destoa das outras. Essa linhazinha, coincidentemente, ou não, é o trabalho deles, né? Eu não digo no trabalho deles específico, mas qualquer trabalho, você quer diferenciar seu trabalho, você vai ter que ter uma tabelinha como essa, e você vai ter que ter alguma coisa que chama atenção. Então, por exemplo, se você olhar essa aqui, ó, velote, né? E aí se você ver aqui embaixo, o que é velote, ó? O velote e o velonte, né? O que muda aqui, ó? Esse aqui é AT, esse aqui é NT, tá? A é de ataque, N é de normal. Ó, um valor alto para isso daqui indica que o volume do tráfego correspondente é pelo menos 1000. Né? E baixo significa que o volume é abaixo de 1000. Então ele tem um limiar aí, né? Que é o volume de ataques que tem. E esse volume, né, que eles estão chamando de volume, que é uma métrica que eles estão citando, eles estão dizendo se o IDS ele considera ataques de baixo ou de alto volume. Lembra que eles estão desde o início, desde a introdução, destacando que os trabalhos relacionados não abordam de forma eficiente os ataques de low volume enquanto eles fazem isso. Então, se a gente olhar essa coluna aqui, é justamente o que aparece. Ó. Esse monte de trabalho não tem AT, né, não tem a amostra de ataques com baixo volume, tá? Então só o proposed do MetaDS, ou seja, o deles, tem isso, né? Então essa coluna já destaca ele, já posiciona ele de forma unicamente. E ele fala também que muitos trabalhos, alguns até têm low volumes para situações normais, né? Que é o N de normal, mas alguns deles não têm. Então só tem 3 aqui, né? E o deles. Então ele também, assim, ele tá na minoria, digamos assim, que faz isso, tá? Tem aqui o PFID. PFID, se a gente olhar aqui, é quantidade. Tem mais a ver com a performance, a taxa de detecção, falsos positivos, etc. Ele está mostrando então que o deles ele é alto, tem uma alta capacidade de detectar ataques, tá? Então tem outros na literatura que também fazem, né? Digamos assim, metade tem uma alta precisão e acurácia, etc. Metade não tem, e ele está junto com a metade superior, tá? Ele tá junto com os bons, digamos assim, nesse critério. Depois tem outro critério aqui, que é o AAFVAS, que é uma sigla até estranha, né? Ele indica se o IDS ele é adaptativo para vários cenários, tá? E ele está dizendo que tem um montão de trabalho que não é adaptativo, tem apenas um deles que é adaptativo, né? Então, assim, se você olhar sobre o conceito de adaptatividade, é o trabalho 32 e o deles, que são os únicos que atendem esse requisito, tá? E aí, se você comparar esses dois, né, só essas duas linhas, você pode ver que tanto aqui quanto aqui, nesses dois primeiros critérios, eles empatam, porém, o trabalho, né, relacionado, que é adaptativo, ele não considera ataques low volume e nem mesmo amostras normais de baixo volume, beleza? Então, ele se destaca na literatura dessa forma, tá? Então, isso aqui é como se você fosse mostrar aquelas comparações de planos, assim, eu quero vender meu plano versus o plano do concorrente. Por que eu vou contratar o meu plano, né? Por que alguém deve contratar meu plano? Tem uma tabelinha comparativa que deixa claro o que são as vantagens, o que são os diferenciais, tá? Então é basicamente isso, pessoal, que compõe uma sessão de trabalhos relacionados, tá? Ele vai sempre fechar com uma tabelinha, uma discussão, então aqui ele dá mais alguns detalhes, isso que eu li para vocês, ele também está escrito aqui, tá? Então ele fala que o IDS deles, ele basicamente resolve os challenges, né? Os desafios dos trabalhos que existem na literatura, né? Ele até destaca o 32, que é aquele concorrente, ó. Ele é o único na literatura, única pesquisa que considera adaptação para diferentes ataques. Então ele está destacando aquilo que a gente acabou de ler na tabela também, tá?
Infelizmente, né? Óbvio que para eles não é infelizmente, eles estão felizes com isso. Ele tem custo computacional muito grande. Ele também tem problemas que o dataset treinado tem um alto volume. E ele fala assim como se fosse uma coisa triste, mas eles estão bem felizes porque eles vão resolver esse problema e vão ter uma publicação, pessoal. Resumindo, é isso que se faz na sessão de trabalhos relacionados, beleza? Percebam, eu estou falando isso aqui tanto para vocês aprenderem a ler um trabalho, entender como que esse trabalho se destaca dos outros, também para vocês aprenderem como destacar os seus trabalhos. Quando vocês forem escrever um trabalho, né, para um artigo, vocês vão poder escrever com essas fórmulas, assim, né, com essa receitinha de como diferenciar seu trabalho dos trabalhos existentes.